Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai conferir o relatório de desempenho mensal de maio aqui do Vinci Logística Fundo Imobiliário. Esse relatório saiu agora no comecinho do mês de junho, então fica ligado para saber todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você ainda, se não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos que a gente vai fazer por aqui e também curta o vídeo para ajudar na divulgação do nosso canal. Bom, e a gente vai começar o vídeo aqui vendo algumas informações gerais sobre o fundo. Então, a visão geral aqui, né? Então, a gestora é a Vinci Real Estate, o administrador é a BRL Trust, o código de negociação é VILG11, o tipo de fundo aqui é o Fundo de Renda Gestão Ativa, um segmento de atuação logística, o valor de mercado da cota lá em 31/5 estava em R$ 98,55 e o valor patrimonial em R$ 113,51. Também no mesmo dia, a gente vê aqui que tem um deságio aqui, o fundo está sendo negociado com um pouco de desconto com relação ao seu valor patrimonial da cota. A quantidade de cotas em 14.997.000, são 147 mil cotistas, é um fundo grande, é um fundo de logística. Não é o maior fundo de logística que a gente tem em bolsa, mas, de qualquer forma, é um fundo que faz um certo sucesso aqui, 147 mil cotistas. A taxa de administração tem a ver com o valor de mercado, então até 500 milhões é 0,95% ao ano, entre 500 milhões e 1 bilhão, 0,85% ao ano, e sobre o valor que exceder 1 bilhão, 0,75% ao ano. Então, isso é uma escadinha para baixo aqui, ele vai cobrando menos conforme o fundo for crescendo, até porque ele consegue ter algumas economias aí conforme o fundo cresça. Bom, então a gente tem aqui 70 centavos de rendimentos distribuídos por cota, então no mês de maio eles tiveram um rendimento equivalente a 70 centavos por cota, em linha com a expectativa aqui de rendimentos para o primeiro semestre, que indicava entre 67 centavos e 70 centavos por cota. Isso dá um dividend yield anualizado de 8,5%, então com a distribuição de rendimentos, o fundo apresenta um dividend yield anualizado de 8,5% sobre a cota de mercado de fechamento de maio de 22, e a inadimplência líquida negativa aqui no mês de maio, o fundo apresentou uma inadimplência líquida negativa de 1,6%, ou seja, houve recuperações de valores que estavam em aberto, tá? Eles conseguiram recuperar alguns valores aí que estavam sendo devidos a ele. Aqui já vamos para o comentário do gestor. Então, o Castelo Business Park, então é um projeto Greenfield adquirido pelo fundo em dezembro de 2020, conforme eles divulgaram fato relevante. Após a conclusão das obras, esse condomínio logístico vai ter aí 60 mil metros quadrados de área bruta locável, sendo a participação do fundo de 80%. O empreendimento está localizado na região de São Roque, no estado de São Paulo, a cerca de 60 quilômetros da cidade de São Paulo e às margens da rodovia Castelo Branco, quilômetro 57, a apenas 4 quilômetros do complexo Catarina. Tem esse Catarina Fashion Outlet e o Catarina Aeroporto Executivo. As obras estão avançando dentro do cronograma estimado, com diferentes atividades e frentes de serviço sendo realizadas em simultâneo. Há previsão para a entrega da obra entre outubro e novembro desse ano aqui, 2022, e durante as fases de obras, o fundo já faz jus a um prêmio de locação mensal com base em um cap rate de 8,5%. Isso aqui é bem em linha com o que o fundo tem tido de dividend yield aí com base na cota de mercado, calculado sobre os montantes desembolsados pelo fundo de acordo com o cronograma de obras. Após a conclusão dessas obras, o vendedor do imóvel vai manter o pagamento do prêmio de locação mensal para o fundo durante um período de 24 meses, com base no mesmo cap rate de 8,5%, e o prêmio de locação durante a conclusão das obras é corrigido pelo IPCA de forma anual. Então, aqui a gente tem algumas fotos do ativo em maio, tá, de 2022, a estrutura está sendo montada, a gente vê aqui as estruturas sendo montadas, a execução do muro de arrimo, a execução do reservatório de água, então ainda está em fase incipiente aqui, por isso que a gente tem alguns meses aí, 5 meses mais ou menos, para a gente conseguir ver essas obras finalizadas, pelo menos de acordo com a gestão aqui. E aqui também ocorreu uma comercialização do portfólio do fundo, então conforme eles informaram o mercado, no relatório de desempenho mensal de outubro de 21, um dos inquilinos do ativo Caxias Park notificou o fundo sobre sua intenção de desocupar seu galpão de 39 mil metros quadrados. Ele está cumprindo o aviso prévio contratual de 12 meses. Então, além desse aviso prévio, a rescisão antecipada acarreta pagamento de multa de 6 meses proporcionais, devida no momento da desocupação. Então, durante o período de aviso prévio, não vai haver impacto financeiro para o fundo,
Além disso, o fundo foi informado por um outro inquilino do Caxias Park nesse mês a respeito da intenção de desocupação do seu galpão. O contrato possui dispositivo de aviso prévio também. O inquilino deve deixar o galpão após o final desse período, em novembro de 22, e o contrato representa 1% da receita bruta do fundo. Então, é bom a gente investir em fundos grandes para ter esse tipo de situação. Por exemplo, o inquilino resolve sair do imóvel, deixar o imóvel, não tem tanto problema aqui, 1% da receita bruta do fundo, de qualquer forma é ruim, mas não é tão ruim como se, por exemplo, fosse representativo de, não sei, 20%, 30% da receita bruta do fundo, apenas um inquilino. E o fundo aqui, em conjunto com o gestor condominial do Caxias Park, a Fullwood, está trabalhando proativamente na prospecção de novos ocupantes para a área. Então, essa prospecção tem ocorrido por meio de diversas ferramentas físicas e digitais, como, por exemplo, envio de e-mail, marketing, divulgação através do site, redes sociais, instalação de placa no empreendimento. E aqui, por se tratar de um condomínio logístico multi-inquilino, algumas demandas internas também têm sido trabalhadas, somando-se essas demandas do próprio condomínio a demandas externas, captadas através de diversos canais mencionados, há, hoje, um total de demandas que chegam a 112 mil metros quadrados da área bruta locável desse condomínio. E com relação ao Fernão Dias Business Park aqui, que fica em Extrema, em Minas Gerais, em maio de 22, o fundo foi informado por um inquilino a respeito da intenção de desocupação do seu galpão no Fernão Dias Business Park. A empresa ocupa um espaço de aproximadamente 10 mil metros quadrados aqui no ativo e representa 2% da receita bruta do fundo. Esse contrato também tem um dispositivo de aviso prévio, o inquilino deve deixar o galpão em janeiro de 2023, então o fundo tem trabalhado aí para prospectar novos ocupantes. Você vê que tem alguns inquilinos deixando os imóveis desse fundo imobiliário. Vamos dar uma olhada na performance aqui do fundo. Então, o resultado foi de 11 milhões de reais, o equivalente a 75 centavos por cota, e o resultado dos imóveis totalizou 13 milhões de reais, equivalente a 93 centavos por cota. O fundo encerrou o mês após a distribuição dos rendimentos com uma reserva não distribuída aqui de 974 mil reais, que dá mais ou menos uns 6 centavos por cota. Não é uma reserva tão grande assim, mas de qualquer forma, os fundos imobiliários, como você deve saber, eles são obrigados a distribuir os seus lucros até o final do semestre. Então, possivelmente, alguns fundos aí que tenham resultados não distribuídos vão distribuir no próximo mês. E aqui o resultado do fundo. Então, o resultado de imóveis, como a gente pode ver aqui, 13 milhões, 1,5 milhão mais ou menos negativos aqui de resultado financeiro, a receita financeira de 559 mil reais, uma despesa de 1.977.000, essa taxa de administração aqui de quase 1 milhão de reais, o administrador, escriturador e do gestor, outras receitas e despesas aqui em 292 mil reais, e um resultado total de 11.307.000 reais, e distribuíram 10 milhões de reais aqui, como a gente pode ver, tem 75 centavos de resultado total em maio por cota, e de rendimentos a serem distribuídos de 70 centavos por cota. O histórico de distribuição, a gente vê que o resultado gerado tem ficado aí estável, que é essa barra cinza, e o rendimento distribuído subiu aqui de 60 centavos em junho de 21 para 70 centavos agora em maio de 2022. Bom, e qual que é a estimativa de rendimentos, né? É interessante a gente saber esse tipo de coisa para ver se o fundo, o próprio gestor do fundo, ele tem uma perspectiva boa ou ruim com relação aos seus rendimentos, tá? Lembrando que isso aqui é só uma perspectiva, não é uma promessa, não é uma garantia e não é uma sugestão de rentabilidade. Eles estão falando que a estimativa deles é essa, tá? Então, a gestão do fundo estima que o rendimento mensal distribuído até junho de 2022 se situa entre 67 e 70 centavos por cota. Claro que não é uma estimativa tão longa assim, porque a gente já está no mês de junho, mas a gente pode esperar rendimentos para esse mês entre 67 e 70 centavos. Bom, e como é que foi a rentabilidade no fundo no mês de maio? Então, o valor da cota referencial aqui em R$ 100,51, o valor da cota final ajustada aqui R$ 98,55. Teve uma rentabilidade bruta com relação à variação bruta da cota de 1,9% negativo e rendimentos e outros aqui 0,7%. A rentabilidade bruta do fundo no mês de maio foi de 1,3% negativo, enquanto que o IFIX teve um mês positivo aqui em 0,3% e o Ibovespa 3,2%. É sempre interessante a gente comparar o fundo para saber
o quanto que ele está tendo efetivamente de rentabilidade. Aqui com relação à rentabilidade líquida, tá? Considerando o imposto de renda, porque se você for vender o seu fundo imobiliário, por exemplo, você comprou ele a R$100 e vendeu a R$110, você vai ter que pagar 20% desses R$10 de imposto, tá? Então, na venda de fundos imobiliários, a gente paga imposto de 20%, independentemente do volume que a gente venda. Claro que as DARFs, a gente só consegue gerar uma DARF acima de R$10, então, se você teve um lucro aí que gerou um imposto abaixo de R$10, você não tem nem como gerar uma DARF, mas qualquer outro valor acima disso, você tem que gerar uma DARF para pagar o imposto em cima do lucro que você teve com relação à venda do seu fundo imobiliário. Então, aqui, a variação líquida da cota, os rendimentos e outros, como foi uma variação negativa, você não tem que pagar imposto em cima disso. Você só paga imposto quando você tem algum tipo de lucro. Então, a rentabilidade líquida do fundo foi igual à rentabilidade bruta. E o CDI líquido ficou em 0,9% no mês. Então, se você tivesse investido num CDB, por exemplo, que paga 15% de imposto, você teria tido uma rentabilidade aqui de 0,9% no mês de maio. Então, maio foi um mês ruim, mas a gente vê aqui no longo prazo, desde dezembro de 2018, a gente saiu de 0% lá para 46,8% da cota do VILG11. Comparando com o IFIX aqui, que estava em 22,8%, a gente vê que o VILG11 realmente conseguiu superar o IFIX. E como que está a negociação desse fundo? Então, o fundo encerrou o mês de maio com 147 mil cotistas, valor de mercado de aproximadamente R$1,5 bilhão. O volume médio diário de negociação foi de R$2 milhões, representando um giro equivalente a 3% das cotas do fundo. É um fundo grande, então a lógica é que ele tem um volume médio diário de negociação interessante. É o caso aqui, R$2 milhões é um bom volume médio diário de negociação. E como é que está a carteira do fundo? O patrimônio do fundo, ao final de maio, era de R$1,7 bilhão. As participações e ativos imobiliários totalizavam R$1,9 bilhão e as aplicações financeiras eram de R$71 milhões. Isso aí inclui 16 milhões em fundos referenciados DI e 54 milhões em cotas de fundos de investimento imobiliário com liquidez elevada. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui, a maior parte do fundo realmente está em imóveis, algumas aplicações financeiras aqui, obras e financiamento, 0,6 milhão aqui em outros, e o patrimônio líquido final do fundo aqui de R$1,702 bilhão. Por cota, a gente tem R$113,50. E esse fundo tem algumas dívidas aqui, algumas obrigações a prazo, né? Então, são 269 milhões em obrigações, divididas entre essas três aqui, Fernão Dias e Privalha, Alianza Parque, Castelo 57 Business Park. As taxas, como a gente pode ver aqui, todas IPCA mais 7,5, mais 6,5 e mais 6,8. Os vencimentos a partir de janeiro de 2031 e essa aqui mais longa, novembro de 36, e um saldo em milhões aqui de 63, 146 milhões e 59 milhões de reais. Percentualmente aqui, cada uma dessas representa 23%, 54% e 22%, respectivamente, com relação a essas obrigações aqui a prazo. Com relação ao patrimônio líquido do fundo aqui, a gente vê que ele não está tão alavancado assim, a dívida dele não representa tanto do patrimônio do fundo, apesar de ser uma dívida alta, mais de 200 milhões aqui, com uma taxa IPCA mais 7,5, 6,5, não é uma dívida tão irrelevante assim, então a gente tem que tomar um certo cuidado, apesar do patrimônio líquido do fundo ser grande com relação a essa dívida aqui. Alguns indicadores operacionais, então, comparativamente com o restante do mercado, a receita média de aluguel aqui do fundo tem ficado bem próxima ao praticado no mercado, na casa dos R$21, R$22. A taxa de ocupação média aqui do VILG está acima da ocupação média do mercado, como a gente pode ver aqui, sempre se mantendo próximo, bem próximo aqui dos 100%. Lembrando que isso aqui a gente está falando da ocupação financeira. E aqui a inadimplência líquida média do fundo não tem saído muito de controle essa inadimplência líquida média aqui. O máximo que chegou foi lá em setembro de 2021 a 2,24%, mas o fundo conseguiu recuperar parte aqui em dezembro e março e maio agora de 2022.
Bom, o portfólio do fundo, ao final do mês de maio, era composto por uma participação em 16 imóveis, são 7 estados diferentes, são 600 mil metros quadrados de ABL próprio, são 65 locatários diversos. Então, um fundo bem diversificado, como a gente pode ver aqui, a diversificação da receita de aluguel do portfólio por locatário. Então, a gente vê que nenhum dos locatários tem muito mais do que 10%, tirando a Tok Stock, que representa 14%, o restante realmente está abaixo. E aqui, inclusive, tem um número de locatários muito grande aqui, 57 locatários diferentes representam aí 39% da diversificação da receita de aluguel do fundo, tá? E tem alguns grupos grandes aqui, né? Algumas empresas grandes, como a gente pode ver, Magazine Luiza, Ambev, L'Oréal, Privalha, Whirlpool, Unilog Express e o grupo FEMSA. Aqui por tipo de contrato, então a maior parte dos contratos são típicos, tá? Porque os atípicos 21% e os típicos 79%. O segmento de atuação aqui dos locatários, e-commerce representa 39%, transportes e logística 25%, alimentos e bebidas 9%, cosméticos 7%, saúde 5%, eletroeletrônica 4% e outros 11%. A gente vê que tem uma diversificação também no segmento de atuação, com uma predominância dos contratos típicos desse fundo, por isso que a gente vê essas saídas, essas desocupações, e como são muitos locatários, é normal que haja esse tipo de desocupação, até porque são muitos imóveis, muitos locatários, contratos típicos. Isso acontece, vai ter uma rotatividade maior do que se fosse um fundo com imóveis maiores, com menos locatários e com contratos atípicos. Você teria uma rotatividade menor desses locatários. E aqui o percentual da receita por estado, então são 7 estados diferentes aqui: Minas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pará e Pernambuco aqui. São estados, são vários estados, então também é bem diversificado. Claro, tem uma certa predominância aqui, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Os 3 representam mais aí do que a metade do portfólio do fundo, mas de qualquer forma tem uma diversificação regional boa também. Aqui com relação ao portfólio e ao prazo médio remanescente dos contratos, 3,6 anos de prazo médio remanescente. Os portfólios têm contratos mais longos aqui. Os portfólios com contratos mais longos vão demorar mais para refletir eventuais aumentos de aluguéis praticados no mercado, enquanto portfólios com vencimentos de curto prazo terão potencial de reajustar os níveis de receita. Isso é uma das vantagens de fundos que têm contratos típicos, porque esses contratos vão terminando e aí você consegue reajustar, colocar outro inquilino ali, enquanto que os contratos atípicos, apesar de eles terem uma previsibilidade maior, você consegue ter um ganho menor por conta de você não conseguir trocar de inquilino, por exemplo, ou repassar, reajustar os níveis de receita aí com base nesse inquilino. Bom, e aqui a diversificação da receita de aluguel por vencimento. Então, em 2022, vencem 11% dos contratos, 32% vencem em 23%, 11% em 24% e acima de 2025, 44%, mas essa média ponderada aqui está em 3,6 anos de vencimento dos contratos. Aqui o mês de renovação e índice de reajuste, então, apenas em abril, 18%, e aqui em janeiro, 10% são renovados. A maior parte é renovada via IPCA, 67%, e IGPM, 33%. Os outros meses aqui, como a gente pode ver, representam todos menos de 10% de renovação dos contratos. Aqui os tempos de aviso prévio, então acima de 6 meses, 62% dos contratos, de 3 a 5 meses, 23% dos contratos e até 3 meses, 13,7% dos contratos. E por tipo de multa, o saldo remanescente 28,4%, até 6 aluguéis 27,5% e até 3 aluguéis 44,2%. Lembrando, o saldo remanescente normalmente é vinculado a contratos atípicos, mas o fundo tem uma distribuição boa aqui, entre saldo remanescente, até 6 aluguéis e até 3 aluguéis. O tipo de garantia, seguro-fiança 22%, carta-fiança 12% e outros 64,74%. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi útil, considera curtir o vídeo, para ajudar também na divulgação aqui do canal, para dar um incentivo para a gente fazer mais vídeos como esse. Também assina o canal para não perder os próximos vídeos. Eu agradeço pela visualização. Vou deixar um botão aqui para você continuar assistindo o último vídeo que a gente fez aqui no canal. Espero te ver no próximo vídeo. É isso por hoje. Tchau.